No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente manhã para você de quarta-feira, você que está ouvindo aqui o Minuto da Unicidade. A gente coloca sempre às 6 da manhã, quando se é possível. Então sejam todos bem-vindos, bom dia. A palavra de Deus narra, lá em Gênesis capítulo 31, no verso 19, que Labão, indo tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos dele. Exatamente, roubou. Isso aconteceu quando Jacó chama as duas mulheres, Raquel e Lia, lá em Gênesis 31, e explica: olha, seu pai não está me tratando como era antes, como me tratava, está indignado comigo porque Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, então vou embora, vou para a casa de meu pai. E Jacó explica às mulheres, e elas falam: olha, ele também tirou a nossa parte, a nossa herança, a nossa riqueza, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora faz tudo que Deus mandou. Então, ela diz assim no versículo 15, ele nos considera como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Quer dizer, as filhas dele, Raquel principalmente, ela vivia muito magoada com isso, porque tirou toda a propriedade, ficou chateado, porque Jacó era muito abençoado. Deus abençoou muitíssimo a Jacó. E as filhas do homem falaram: então vamos embora mesmo. Sendo que no verso 19, na hora que vai embora, Raquel rouba os ídolos que tinha seu pai. Por que Raquel roubou os ídolos? As estatuetas do seu pai, Labão? Por que tinha aquelas imagens, aqueles ídolos? Por que Raquel teria levado aqueles ídolos? Qual era o valor que aqueles ídolos tinham para que fosse um objeto de disputa familiar? Porque o pai vai atrás indignado. E Jacó fala: se alguém aqui roubou, eu não roubei seu ídolo. Quer dizer, aqueles ídolos, aquelas imagens, e aí os historiadores vão dizer que aqueles ídolos eram chamados terafins, que eram as estatuetas de deuses familiares, de muita importância para os herdeiros. Aí vai vendo por que Raquel roubou os ídolos. Conforme a lei, lá naquela questão lá, a cultura deles, especialmente os mais velhos tinham por direito herdar os terafins, bem como toda a propriedade ligada aos ídolos, ligada a eles. Então os ídolos eram, portanto, como uma escritura de propriedade, uma garantia de herança. Ao carregar os ídolos na fuga, Raquel estava a reivindicar seu direito de propriedade. Então, antes de partir para Canaã, ela mesma é quem diz a Jacó: porque toda a riqueza que Deus nos tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Gênesis 31, 16. Então você analisa lá. Então, veja que por causa da bendita prosperidade, da bendita herança, abre aspas aqui para o bendito, Raquel roubou. Deus estava sendo com Jacó, o prosperou muitíssimo, mas ela ainda pensava em um dia voltar com aquelas estatuetas, como nós lemos aqui na história, representava uma escritura para poder reivindicar aquelas terras, aqueles bens, como filhas junto com sua irmã. Então, a ganância, o apego às coisas materiais, menosprezava a presença do Senhor que era na vida de Jacó. Logo depois disso, diga-se de passagem, a própria Raquel veio a falecer, né? Ela morreu pouco tempo depois, poucos anos depois, ali alguns dias depois, alguns meses, porque simplesmente ela roubou e quase que perde a vida, porque ela sentou por cima, disse que estava menstruada. Então, o que nós aprendemos com essa lição? Em nome da prosperidade, muitas pessoas têm ido buscar em muitos lugares a presença de Deus, aonde é tradicional, aonde vamos ser abençoados, a oração lá é mais forte, o culto lá é mais avivado, o culto lá é mais
né? A resposta acontece, eu vejo milagres com frequência, milagres na televisão, estou vendo as coisas acontecerem, então, portanto, eu vou buscar lá onde tem, porque aqui não tem. Aqui dizem que Jesus é Deus, que eu batismo em nome de Jesus, mas eu não vejo nada acontecer. A minha vida não muda. Então nós vamos recorrer aonde as coisas acontecem. Ou você acha que furtar ídolos, roubar ídolos, que já né, não era aceito por Deus essa questão de roubar, muito menos ídolos. Muito menos. Então tem pessoas que vão até escondidas para esses lugares, em busca do seu milagre. Irmãos de fé que negam a fé e vão buscar as riquezas, vão buscar as bênçãos, vão buscar onde tem um excelente time de música, né? Uma boa equipe de louvores lindos, onde tem uma boa palavra. Cuidado com isso, porque nosso Deus é zeloso, ciumento, a gente sempre insiste nessa tecla. Os deuses que habitam, que estão no mundo, os terafins, ainda que seja uma herança de família, isso não pode nos seduzir de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não podemos invalidar as Escrituras. Deus é único e pronto, acabou. Ele não está em todo lugar para adoração, não. Pode ser com a sua onipresença, não tem para onde correr dele, mas para prestar cultos no meio de ídolos, não faça isso. Então, aquela matriarca, aquela mãe do povo de Israel, tomou essa atitude. Por aí vê, né? Como que começa a nação de Israel. Por isso que Deus vai falar, Deus fala isso em Isaías muito grande. Olha, teu pai era quem? Era gentil. O pai de vocês, eu tirei vocês da onde? É claro que ela estava ainda em processo de aprendizado, a gente não vai aqui julgar essa grande mulher Raquel. Foi a falha dela, é uma questão de criação, uma questão de tradição. Por isso que é muito importante a gente analisar para a tradição. Uma questão de tradição, uma questão de criação, né? Pois é, até se desprender de tudo leva tempo para o crescimento vir. Você entende? A mente é bombardeada, no seu convívio familiar, nas suas tradições. Não se apegue às suas tradições. Não se apegue ao tradicional, mas sim ao espiritual. Aquele que derrama poder, aquele que é verdadeiro, aquele que te comprou no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia. O seu nome é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Nada de roubar ídolos, nada de se interessar por ídolos. Nunca permita. E ídolo não é só imagem de escultura. Tem muitos ídolos que estão feitos na mente, na cabeça das pessoas, que para tirar é muito difícil. A gente fala ídolos, a gente já pensa logo aqui no que a gente está lendo, né? Aquelas estatuetas, aquelas imagens, mas tem ídolos muito mais severos, mais cruéis. Satanás não é bobo, ele não nasceu ontem. Bom, obrigado pelo carinho da sua audiência, em breve vem estudos por aí. Que Deus abençoe você, viu? E tenha um dia de vitórias. Não se esqueça de compartilhar a mensagem, a fé. Que Deus abençoe. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.